dos grandes nomes da fotografia em Portugal, Eduardo Francisco Varela Pé Curto. Está em Coimbra há quantos anos? 62. Nasceu no Hervedal, Conselho de Avis. no Alentejo. Alto Alentejo. É um alentejano puro em Coimbra. Sou. Veio para Coimbra por paixão? Não, por acaso. Não. Só que se apaixonou por Coimbra. Queria-me emancipar, casar e arranjei cá trabalho e vim para cá. Foi correspondente da Rádio e Televisão de Portugal em Coimbra e na Zona Centro durante quase 2 décadas. Sim. Um verdadeiro dinossauro da comunicação. Bom, não diria tanto, mas foram uns anos muito agitados, mas vividos com muito entusiasmo. Quase 5 vezes a espreitar a morte ou a fintar a morte, em trabalhos de reportagem. Todos os repórteres têm ocasiões de perigo. Eu posso contar 5. 5 pelo menos. Infelizmente escapei de todas elas, o que me convenceu que ia morrer velho. Um grande apaixonado por Coimbra e até pela região. Tem livros editados, um deles, creio que o primeiro de uma série de livros com fotografias eméritas dedicadas a Penacova, aquela zona Foi de o Penhascos e primeiro Penadias, livro, o primeiro, não é? Também sobre a Lausanne, O Cantanhede. da Lausanne foi lançado o ano passado e foi editado pela respectiva Câmara. O de Cantanhede está em finalização. Mas eu já vi uma série de fotografias notáveis também sobre o Concelho de Cantanhede, feitas pelo Sr. Varela Pé Curto. Eu tinha várias coleções fotográficas destinadas a fazer livros, mas fui atrasando isso e hoje é impossível. E estou a juntar, a colecionar, a separar esses espólios e ofereço às respectivas câmaras. Também vários prémios em salões de fotografia, o que aliás praticamente nasceu consigo, ainda jovem começou a concorrer a salões. Começaram em Évora. O meu primeiro salão a que concorri foi um austríaco, numa cidade muito, muito bonita, que mais tarde virei a conhecer, chamada Innsbruck. Eduardo Francisco Varela Pé Curto, uma vida ao serviço da fotografia, da fotoreportagem e da fotografia artística. E diga-me uma coisa, Sr. Varela, eu tenho curiosidade em saber, alguma vez trabalhou com o digital? Nunca. Tem sido sempre fiel, fidelíssimo ao analógico? Sim, e já não me vou dedicar ao digital. A minha avançada idade e o facto de isso necessitar de um grande investimento no equipamento leva-me à conclusão que não é rentável, nunca mais será rentável e, portanto, eu abdico do digital. Reconheço, no entanto, a grande vantagem técnica que o digital trouxe aos fotógrafos. Nascido no seu alentejano Hervedal, foi com 8 anos, não estou em erro, para Évora. Exato. A sua irmã era mais velha, foi para o Minha liceu. irmã foi estudar para o Liceu de Évora e eu, mais tarde, com os meus pais, mudámos-nos também para Évora. Sr. Varela, parece-me que começou a ampliar a sua semanada ou mesada logo com trabalhos fotográficos junto dos colegas. Foi um pouco assim, mas também fazia o gosto de fotografar, isso dava-me prazer. E depois vendia fotografias aos colegas cujo produto vinha reforçar a parca semanada que a minha mãe me dava e que eu gostava em livros de banda desenhada nessa altura. Entretanto, está em Évora até aos quantos anos? Depois vai para Lisboa, embora episodicamente. Não, episodicamente fui para Lisboa, entretanto a minha irmã faleceu e eu regressei a Évora. Está em Évora até aos quantos anos? Até aos 23, salvo erro. Ligado à fotografia. Sim, porque depois decidi, andei muito tempo sem fazer nada, mas depois decidi escolher a fotografia como profissão. Embora os meus pais não me quisessem nessa profissão, mas eu achei que sim, que devia ser e fui. Entretanto, se não estou em erro e se não me falha a memória em relação aos seus dados biográficos, há um convite da Atlântida de Coimbra ou a oportunidade de vir trabalhar para a Atlântida em Coimbra. Foi exatamente isso que me trouxe para Coimbra, a intenção de me emancipar, casar e ter trabalho à minha espera, que motivou a minha vinda para Coimbra, que eu não conhecia tanto. A sua apaixonada ficou em Évora, entretanto? Ficou, mas não muito tempo. Porque o coração batia forte. Eu não estava muito habituado a estar ausente da presença dela, porque éramos vizinhos e isso faz uma certa habituação.
E, portanto, eu nunca estava longe. Uma habituação de tal ordem que permita-me a ousadia de entrar na sua vida privada, não é íntima, mas eventualmente pode ser também no âmbito da sua vida íntima. Sabe que eu tenho uma grande admiração pela sua vida matrimonial, porque o Sr. Varela Pé Curto, inclusivamente eu tenho essa ideia, quase abdica nos últimos anos da profissão para apoiar a sua esposa que está doente em casa. É notável esta paixão. Eu entendo que não pode ser de outra maneira. É uma maneira de pensar, acho que correta, mas também mas não isso vejo... é um grande, grande, grande amor. É a antiga. O nosso namoro foi muito prolongado. Qual foi a primeira vez em que deram um beijito? Ficou registado em fotografia. Ainda nos namorávamos. Eram outros tempos, não é? Outros tempos. Mas... Já foi em Coimbra ou ainda foi em Évora? Não, eu namorei a minha mulher vários anos em Évora. E tive uma grande vantagem. É que namorava uma janela baixa. Também, as casas em Évora também não eram muito altas, não é? Não, mas havia quem... Por causa da proteção das não, próprias mas é que havia moradas. quem tinha uma casa com resto de chão em primeiro andar e os papás das meninas obrigavam-nos a namorar na janela de cima. Mas se a sua esposa é uma paixão sempre eterna e sempre presente na sua vida, de facto Coimbra é uma segunda paixão. Veio para Coimbra quase em pezinhos de lã, com botas alentejanas, digamos, com a máquina fotográfica ou com as máquinas fotográficas, vai para a Atlântida, mais tarde vamos encontrá-lo na loja Hilda, ao Largo da Portagem. Passou a ser uma figura de todos nós conhecida, mas um apaixonado por Coimbra e a trazer, através da objetiva e do seu olhar perspicaz, aspectos até recônditos, esquecidos ao cidadão comum de Coimbra, ou que não eram visíveis ao cidadão comum de Coimbra, até mesmo no Largo da Portagem. É verdade, é verdade. Pouca gente sabe, por exemplo, que abaixo, no subsolo, ao lado da estátua de uma estátua que nunca foi inaugurada em Coimbra, do conhecido como lhe chamam Mata Prados, está uma linda fonte que eu ainda vi quando se fizeram aquelas obras da ponte, da ligação, e vi o último arco da ponte do lado de Coimbra, na margem de cá, na margem direita, da primeira ponte que Coimbra teve. E tanto uma como a ponte lá estão sepultados. Os últimos 60 anos da vida de Coimbra passam pela sua objetiva. Posso dizer que sim. E até mesmo da região centro. Não só de Coimbra, da região centro. No mínimo. Porque a televisão, e também como trabalhava para os jornais todos de Lisboa, Porto e Coimbra, e até no campo do desporto, isso obrigava-me a deslocações constantes. Mas a principal causadora dessas deslocações foi, sem dúvida nenhuma, a televisão. A mudança da fotografia para a televisão, o senhor fez isso, o Sr. Varela fez isso de uma forma muito natural. Pois é que eu já filmava em 8 milímetros e depois em Super 8, aquilo dá uma certa experiência. Evidentemente que não é suficiente, porque depois os problemas surgem de uma maneira diferente. Mas, de modo geral, quem filma hoje, quem grava, eu prefiro dizer gravar porque não se está a filmar, está-se a gravar, quem grava hoje para televisão, se tiver antes sido fotógrafo, os principais o sentido trabalhos estético, saem muito naturalmente. Porque o senhor consegue realmente fazer composições verdadeiramente notáveis se formos ao baú dos seus trabalhos ou com os seus trabalhos. E seria bom referir que, para muitos estudiosos da história da fotografia recente, a fotografia
contemporâneo, ou dos últimos 50, 60 anos da fotografia em Portugal, o Sr. Varela Pé Curto aparece em lugar de destaque. Aparece como uma das personalidades que se integra numa corrente do neorrealismo, embora há quem não queira atribuir a classificação de neorrealismo, acaba por vos considerar salonistas, porque faziam trabalhos para salões. E aí, de facto, é um pouco como outros grandes fotógrafos internacionais, muitas vezes os senhores tinham de esperar que fosse uma determinada hora do dia ou para ter aquela luz ou aquela sombra e conseguirem de facto um efeito pelo menos muito especial, muito particular, não é? No que me tocou fui sempre muito exigente nisso, não é? Até para fazer aquilo, por exemplo, quando fiz o livro de Penacova, ia lá fotografar diversos assuntos, chegava lá, via que a luz não estava boa, vinha-me embora e calculava quando é que estivesse e voltava mais tarde. O que já não lhe acontece como repórter para a televisão, nos anos em que fez reportagem para a RTP. Marcado, aconteça o que acontecer, o trabalho tem que se fazer, tinha que se fazer. Não e contra ventos e marés, muitas vezes com adversidades pela frente. Sim, eu recordo que uma vez foi para a Espanha fazer um grande desastre ferroviário. Foi. Estava no carro para ir passar o Natal a Évora e vou ao telefone e... A consoada foi outra. Exato. Fui para a Espanha. E, inclusivamente, isso permitiu-lhe fazer uma amizade com um espanhol. Sim, fiquei amigo da família, porque fiquei... E parece que quando vêm a Coimbra ainda o vêm a visitar, ou vinham há algum tempo. Vinham, eu ia quando passava lá, que ia passear e tinha a oportunidade de passar perto e ia sempre visitar aquela família. Porque o desastre ocorreu perto de uma aldeia e não tinha pensão, não tinha hotel, não tinha nada. E aquele senhor que era o encarregado do correio deu-me de jantar, deixou-me dormir em casa lá e no dia seguinte, até quando eu me vim embora, depois de completar o trabalho, ele pediu-me para o trazer à fronteira porque queria vir comprar café. Era na altura em que a Espanha não tinha café. A propósito de ferrovias, neste caso de um acidente ferroviário, o Sr. Varela Pé Curto creio que é o único fotógrafo português que está representado na filatelia portuguesa com um trabalho ligado ao caminho de ferro, não é? É verdade. Eu tenho esses trabalhos de fotografia ligados ao caminho de ferro porque a CP fazia uns concursos e eu todos os domingos ainda não estava com aquela preocupação de ter que servir os jornais, ainda não tinha entrado na televisão, e aos domingos saía por aí no comboio e fotografava aqui e ali, e sabe no que é que resultou isso? É que eu sou neste momento o português que tem mais fotografias de comboios. De comboios de áreas épocas. Relacionados com o Aliás, ainda recentemente foi visitado por um especialista em comboios, não é? Em transportes, que esteve em sua casa a ver alguns dos seus trabalhos. Já estiveram lá várias pessoas. Inclusivamente esteve um senhor que foi toda a vida funcionário da CP e foi subindo os diversos postos, foi categorizando o seu serviço, e esse senhor, que tem uma memória prodigiosa, fez um livro, e eu não tinha conhecimento disso, mas ele apareceu-me em casa, porque diz-me assim, se não fossem as suas fotografias, o meu livro não tinha ficado tão completo. Eduardo Varela Pé Curto há pouco referimos-lo e reafirmamos, é um nome de referência na fotografia em Portugal, na fotografia artística e naquela fotografia que é feita propositadamente, e sim, aí há uma cultura visual profunda, em que visa o salão. É também considerado, por isso, um salonista. Sim, senhor. E ganhou vários prémios de âmbito internacional. Eu fui um salonista muito ferrenho, porque quando cheguei a Coimbra, eu entendi que tinha a obrigação de me distanciar um pouco dos meus colegas para não ser mais um fotógrafo anónimo. Quando diz dos seus colegas, aqueles que, com devido respeito, dizemos, tinham a porta aberta, faziam fotografia por encomenda, fotografia de estúdio. Não é que o senhor não fizesse isso, mas mais do que isso, havia um sentido estético muito era apurado. uma parte do trabalho diário, não é?
Porque era fundamental até para manter o seu dia-a-dia, não é? Sim, Para sim. manter a família, Sim. o ganha-pão. E eu fazia sortidas fotográficas com a única intenção de procurar algo que me entusiasmasse a fotografar para poder concorrer aos salões. Porque eu cheguei a Coimbra e achei que uma das formas como talvez pudesse vingar era passar a concorrer aos salões. E pronto, e desatei a concorrer aos salões de todo o mundo. E com vários prémios. Tive alguns bons. E como é que foi o relacionamento com os primeiros movimentos de fotógrafos ou de amantes da fotografia que existiam no seio da Academia? Porque a Academia de Coimbra também teve personalidades que se destacaram na arte fotográfica. Sim, mas antes disso existiu aqui um grupo Câmara. Um grupo A que o senhor esteve ligado, se não estou a erro. já estava ligado em Évora. Já estava ligado em Évora. E isso é que motivou a minha vinda para Coimbra, porque havia aqui um dirigente na altura desse grupo, o grupo de amadores de fotografia e cinema Câmara, que me disse, há aqui um lugar numa editora que vai Natal criar, Atlântida, a que editora. era na Livraria Atlântida, que vai criar uma secção fotográfica. Se você quiser para cá vir geri-la, olha, ponha-se em contato com o gerente plantal e dá uma direção. E foi isto também que me trouxe para cá, não é? Portanto, havia já uma troca de correspondência e de trabalhos com o salões, meio académico de Coimbra. Os salões comecei a... Meio académico fotográfico de Coimbra. Mas antes da Associação Académica ter aquilo que foi mais tarde uma secção que ainda hoje existe e ainda bem, o Grupo Câmara foi sem dúvida um dos agrupamentos de fotógrafos do país que levou a todo o mundo o nome de Coimbra. Aliás, há quem diga que Coimbra, que é uma cidade que se destaca na área do conhecimento, na área da saúde, em muitas áreas de facto, que é uma cidade de relevo na área da fotografia. Sim senhor. Durante o período áureo do Grupo Câmara, viveram aqui 3 amadores que eu não posso deixar de mencionar. E que eram? Que era o Dr. Franklin de Figueiredo, já falecido, o Dr. Rui Cunha, já falecido, e o Dr. Maia Júnior, já falecido. Por coincidência, todos eles médicos. Indivíduos que, para além de serem distintos concorrentes a salões, eles próprios sabiam executar os trabalhos que mandavam para os salões tão bem ou melhor que muitos profissionais. Os salões retrataram também uma determinada época da vida portuguesa e até da vida mundial. Creio que o Sr. Varela Pé Curto não tinha propriamente toda a facilidade deste mundo em enviar os seus trabalhos para os diversos salões mundiais. Havia algumas dificuldades, ao nível de correio, pelo menos. Havia porque eram provocadas pela polícia política, conhecida PIDE, consoante os países que nós mandávamos as fotografias. Portanto, eles queriam ver o que é que os senhores mandavam. Sim, quando iam para países de áreas comunistas, eles remexiam tudo, procuravam, desmanchavam, depois não deixavam como foi, mas éramos incomodados por essa circunstância. Mas que note lá uma coisa, eu considerei sempre a fotografia, tal como a música, como a poesia, embora possa ser intervencionista, eu entendo que devemos pôr de parte tudo quanto politiza... Não ideologiza a fotografia. Daí que eu já concorri a salões em Moscovo, por exemplo, onde aliás fui premiado no tempo do muro, daquela separação que havia da cortina, cortina de ferro. Concorri a Cuba, quando o embaixador de Cuba não era considerado em Lisboa. Eu concorri a Cuba. E mais, quando foi da invasão da Índia portuguesa, eu tinha concorrido a um salão indiano numa cidade chamada Lucknow. Portanto, já vê, eu nunca me verguei, nem liguei a fotografia a nada que não fosse a essência fotográfica em si. Sr. Varela Pé Curto, de qualquer forma,
A paixão por Coimbra nota-se em muitos dos seus trabalhos. Eu gosto muito de Coimbra, sabe? É uma cidade espantosa, parte dos seus habitantes nem talvez se debrucem, como eu me debrucei, sobre as belezas da cidade. Mas eu agora não a trocava por nenhuma outra do mundo. E para qualquer conimbricense é uma honra dizer que é da terra onde mora Eduardo Varela Pé Curto. Muito obrigado por ter estado connosco.